Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo os outros 7 espíritos piores do que ele. E, entretanto, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Lá, que se separou do faraó,
faraó é a menina da história, era Azazel, a Barbie, era o faraó, e Moisés nasceram juntinho na mesma época ali, para fazer o divórcio, e ali o faraó e Moisés têm o divórcio, se separam, e aí ali Azazel continua com seus planos, porque Azazel é inteligente. Azazel saiu Egito, Babilônia, Medos e Pérsia, Grécia e Roma. Enquanto isso, Israel, o diabo Moisés, era pedra de tropeço no caminho dele. E depois que Azazel conseguiu todo o domínio total do mundo, colocou Israel, o diabo, Satanás, Moisés aos pés dele, então teve controle total. Aí depois aparece o filhinho deles, né, Ismael, se rebelando e monta o sistema evangélico, maçônico, gospel. Mas, meus irmãos, a base é ali. Israel sendo Moisés, o diabo, Satanás é ele. Azazel usando o corpo dos imperadores. Faraó era Azazel. Era Azazel que controlava o faraó, assumiu o corpo do faraó. Nabucodonosor era Azazel, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Dario da Medos e Pérsia era Azazel. E os anjos deles, controlando tudo. Alexandre o Grande era Azazel, não tenha dúvida disso. César do Império Romano, todos Azazel. Ele ia trocando de corpos. Ficou velho, joga fora. Mas o corpo de Enoque está com ele até hoje. Por quê? Porque ele uniu o espírito dele ao corpo. E o corpo, enquanto está unido, se torna imortal. Agora eu pergunto. Muitos irmãos perguntam, falaram para mim, mas João Paulo teve a ferida mortal, quase morreu e não morreu. Meus irmãos, a ferida mortal não é aquilo. A ferida mortal é quando Moisés, Israel, o diabo Satanás, pegou o espírito dele, o Israel, assumiu o corpo de Moisés e ali tornou em um corpo imortal. Ele curou a ferida mortal. Quando um anjo caído assume um corpo de um homem e decide fazer morada ali, a ferida mortal na hora é curada. Aquela pessoa não morre mais. Isso aconteceu com Moisés. Israel assumiu o corpo de Moisés. Ismael assumiu o corpo de Elias. Azazel assumiu o corpo de Enoque. E agora, conforme as escrituras diz, Azazel vai fazer uma troca de corpos na nossa geração. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666.